programa vai falar sobre saúde. Quero mandar um beijo grande para toda a nossa audiência, o pessoal de Floresta que nos assiste muito. Bom, várias cidades, beijo para todos vocês, obrigado pela audiência. Vou mandar um beijo também para o César, o tio do Flávio Ribeiro, do Maison Hair Flávio Ribeiro. Sempre nos assiste, obrigado, viu, César? Hoje nós vamos falar sobre uma pecinha básica, extremamente importante. Básica não, né? Mas é uma peça do nosso organismo que cuida de tudo. Se ele parar, tá danado, gente. E saúde é muito importante. Nós vamos conversar com o cirurgião cardiovascular, Dr. Rogério Marcos Gaspar. Tudo bem, doutor? Tudo tranquilo, Rose. Bom, nós gostaríamos de falar sobre essa peça especial que nós temos, que é o coração. Eu sei que o senhor é especialista em marca-passo. E até o Fernando pode mostrar aqui na mesa um pouquinho. Antes de chegar no marca-passo, eu queria fazer uma pergunta até pessoal, né? De que forma que o estresse, todos dizem que o estresse leva a problemas cardíacos, mas de que forma a pessoa estressada corre o risco de sofrer algum problema cardíaco? Veja, Rose, o estresse, ele é como é que eu poderia dizer assim, o começo do problema. Você tem o estresse e ele vai levar a alguns problemas como pressão alta, né, principalmente a pressão alta, com a consequência da pressão vai levar a algumas alterações do coração, como hipertrofia do coração. Isso assim, não é uma vez, são vários processos acumulados, vários tempos de estresse. Vai poder levar também a uma aterosclerose. Geralmente um paciente estressado é um paciente que come muito, que pode levar a uma diabetes, que pode levar a uma doença de colesterol. Então, na verdade, essa doença, esse estresse, ele vai levar a várias outras doenças. Então não é bem o estresse, mas é o que ele causa em si. É verdade, uma pessoa estressada, às vezes é ansiosa, desconta na comida. Exatamente. E aí vem e fica obeso. Aí vem a diabetes, vem o colesterol elevado, triglicerídeo elevado, e isto vai acarretar doenças que vão atuar em cima do coração. Agora aquela história de gente que morre de medo, existe de verdade isso? Olha, Rose, na verdade, assim, morrer de medo não, mas ele pode morrer de várias coisas. Nós já tivemos vários casos que a pessoa faz um estresse tão alto, faz uma crise hipertensiva, chega a fazer o que a gente chama de edema agudo de pulmão, que é água no pulmão, pode fazer um derrame, pode ter inclusive um infarto. Então, normalmente é uma consequência de uma crise hipertensiva, né? Não seria o medo, mas seria uma consequência também. Uma emoção forte. Exatamente. Teria que ser uma pessoa que também já tivesse talvez uma propensão a ter pressão alta. Então tem a crise, a pressão sobe demais e aí tem algumas consequências que podem acontecer. Qual que é a diferença, agora falando como leiga, do infarto e do AVC? O infarto, na verdade, o infarto cardíaco, por exemplo, ele é um entupimento de uma artéria do coração. O AVC, o acidente vascular cerebral, na verdade ele se divide em duas possibilidades. O acidente vascular cerebral isquêmico, que seria exatamente como um infarto, a interrupção da artéria por um coágulo. E o acidente vascular hemorrágico, que seria o rompimento de alguma artéria dentro da cabeça com extravasamento de sangue. Normalmente esse AVC hemorrágico está ligado a aneurismas cerebrais, que são aqueles pequenos sacos de sangue que estouram e aí a pessoa tem todas as complicações. Bom, e o AVC ele pode ocorrer assim por problemas como o estresse também, pelos problemas citados agora? Mais uma vez, na verdade, a gente tem que chegar na crise hipertensiva de novo. É um fator desencadeador do AVC? Exatamente. No caso do hemorrágico, no acidente vascular hemorrágico. O isquêmico não, o isquêmico tem outros motivos. Aí pode ser motivo do coração, das artérias do pescoço, de alterações de coagulopatias, ele sangra mais, sangra menos, e isso pode levar a acidentes vasculares hemorrágicos. Mas tudo tem a ver com o coração aí, né? Praticamente. Na verdade tem que investigar cada caso, vai ser um caso, vai ter que ser bem investigado. Mas básico assim, tudo tem a ver com o coração. Acho que qual é a dica especial para fugir ou evitar esses problemas? Primeiro, sempre manter uma investigação. O check-up é muito importante, porque muitas vezes nós temos alguns defeitos ou doenças e não corrigimos elas.
né? A gente já está cansado de ver pacientes que têm crises hipertensivas, não tratam, ou tratam mais ou menos, toma o remédio quando precisa. Isso não existe. A doença está lá, tem que ser tratada o tempo inteiro. Não é que nem a luz, que a gente liga e desliga, agora tem, agora não tem a doença. A doença está lá e é preciso ser tratada. E os check-ups de rotina, bastante interessante, fazer, procurar um médico, médicos especialistas, para que isso não aconteça. E quando aconteceu, ou as doenças acontecerem, já começaram o tratamento mais precoce. Certo. E em que caso que a pessoa tem a indicação de colocar um marca-passo? Bom, Rose, na verdade, assim, o marca-passo, existe hoje no Brasil um consenso que chama Diretrizes Brasileiras de Colocação de Marca-passos. Então, nessas diretrizes, nós temos várias situações onde a gente coloca. Hoje, mais no Brasil, ainda a gente coloca em bastante pessoas que têm a doença de Chagas. É uma evolução da doença de Chagas, onde existe uma baixa frequência do coração, com isso a necessidade do marca-passo. Também tem bastante pacientes que são derivados de infarto, principalmente infarto do miocárdio, de coronária direita e parte inferior do coração. Existem algumas outras doenças, como miocardioesclerose, que também colocam. Mas no Brasil, ainda a grande indicação ainda é a doença de Chagas. Bom, e esse é o aparelhinho, cada um é um tipo de marca-passo aqui, doutor? Na verdade, assim, nós temos nós temos 4 tipos básicos de marca-passo. O marca-passo de uma câmera só, que a gente tem um fiozinho só, que seria este daqui. Tem o marca-passo que tem 2 fios que põem um na parte de cima e na parte de baixo do coração. Pode pegar? Pode. Na verdade, esse aqui já é história, tá? Esse aqui já é histórico, isso não existe mais. Isso foi na troca do marca-passo, eu ganhei de presente para mostrar para os pacientes como era a evolução. Tá? Esses aqui praticamente... Pesado que ele é. Então agora eles são fininhos. São fininhos, pesam em torno de 80 gramas mais ou menos. Tem um no corpo. Mas é bem interessante. Hoje a gente coloca aí mais ou menos em torno de uns 15 marca-passos por mês já, aqui em Maringá. E esse aqui é usado ainda também ou já está defasado? Esse também já é história. Eles já são menores. Existe alguns, eu falei que existe 4 tipos básicos de marca-passo. Existe o marca-passo que a gente chama de ressincronização, que é o marca-passo último tipo, que inclusive eu estive nos Estados Unidos fazendo um treinamento para implante desse marca-passo, que é o marca-passo principalmente para insuficiência cardíaca, que vai com 3 fiozinhos no coração, bem mais complicado um pouquinho de colocar. E existe uma das últimas gerações, que são os marca-passos que dão choque, que a gente chama de desfibriladores. Esses são grandes e é o marca-passo que a gente põe para evitar a morte súbita. É uma coisa bem mais interessante, bem mais tranquila. Não fica na pessoa? Fica na pessoa também. Só que ele dá um choque a hora que a pessoa precisa. Ele entra em ação na hora certa. Na hora certa, exatamente. É inteligente. É bem inteligente, bem programado. Existem os aparelhos que estão atrás de você, que depois ele pode mostrar. Esses aparelhos são exclusivamente para programar o marca-passo. Fernando, pode estar mostrando esses dois? Agora, a gente acompanha a história assim e sabe que, na verdade, ninguém quer ter um problema assim, né? Porque tem que abrir o coração, fazer aquela cirurgia que todo mundo fala que é bem complicada, que é a colocação do marca-passo. Não, Rose, a colocação do marca-passo é muito mais simples do que isso. O marca-passo é feito por um corte de mais ou menos uns 2 a 3 centímetros abaixo da clavícula. E esses fiozinhos são passados por dentro da veia, direto no coração. Então, por incrível que pareça, isso é feito até com anestesia local. O paciente fica acordado conversando com a gente. Sério? É simples assim? Bom, simples, na verdade, é uma coisa, assim, tem bastante técnica, tem bastante coisas, bastante medidas a serem feitas, a realizadas. A colocação do fiozinho permanece mas tecnicamente, para quem tem experiência, realmente é simples. Bom demais! Bom demais! Massal Joalheiros. Disponibilizamos a você belíssimas joias pelo melhor preço. Alianças de casamento, anéis de formatura e ainda relógios para todos os estilos das melhores marcas. Massal Joalheiros, sinônimo de beleza e bom gosto. Cavime Artesanato. Tudo para decoração, móveis, presentes exclusivos. Você encontra a loja inteira com 20% de desconto. Não é bom demais? Você já sabe, a Cavime Artesanato fica na Avenida Paraná, 1207, quase em frente à Dama. Telefone 3041 1472.
Bom demais, bom demais. Aquilo a gente deixa para fazer troca de válvula, ponte de safena, aneurisma de aorta, reconstrução geométrica. São várias formas de se operar, mas aquela de abrir a externo, fazer a esternotomia, para colocação de marca-passo não precisa. Hoje a evolução é realmente uma bênção, a tecnologia. Tanto que a gente viu o Romeu Tuma, ele foi transplantado um coração artificial? Não, assim, a gente não tem todos os dados, mas o que a gente viu, ele ganhou um coração artificial. Né? Ele, na verdade, é uma bomba colocada na parte do ventrículo que leva sangue para... Ele ganhou mesmo, ele está com esse coração? Tá, ele está com essa bomba. É um coração artificial, contínuo, eterno, vai ficar lá. É diferente daquelas pontes para transplante. O dele é para ele ir para casa com ele. Então já é uma realidade esse coração hoje no Brasil, ou aquele coração dele é meio em termos de teste? Como que está essa questão, doutor? Na verdade, esse é o segundo coração colocado no Brasil dessa forma, né? Mas nos Estados Unidos já existe uma colocação mais comum, mas mesmo assim é a última tentativa, não é uma coisa assim de primeiro tratamento, e sim a última tentativa. Tem uma durabilidade, me parece, de alguns anos só? Na verdade, como todo material que a gente coloca, tem uma certa duração. Eu não tenho a certeza técnica de quanto tempo, mas em torno de 4, 5 anos parece que é a durabilidade daquele sistema que ele foi colocado. É um sistema novo ainda, né? Não diria novo, mas é que é um sistema muito caro e, na verdade, a gente tenta evitar chegar lá, porque, na verdade, assim, falhou todos os outros tratamentos, falhou o remédio. O Romeu Tuma, quando ele foi feita a cirurgia cardíaca dele há alguns anos atrás, ele ganhou um ressincronizador com desfibrilador. Ele já tem um marca-passo de altíssima geração. Então, assim, remédios, marca-passo, tudo falhou. Então, está na última tentativa. Por que a pessoa não coloca um transplante? É porque não tem, por isso que coloca um substituto? É porque, assim, existem várias coisas que contraindicam a cirurgia de transplante. Por exemplo, hipertensão pulmonar, se a pessoa tem uma pressão de artéria pulmonar muito alta, teria que trocar o coração e o pulmão junto. Então já fica uma coisa muito mais complicada, muito mais complexa. Então sempre vão piorando. Então existem indicações, existem estágios onde podem ser feitos os transplantes. Não é para todo mundo e é a hora que a gente quer. O paciente tem que ter condições para isso também. Finalizando agora a nossa entrevista, o marca-passo evoluiu, né? Passou por vários tamanhos, agora tem esse tamanho compacto. A função dele é estar fazendo com que o coração funcione de uma forma adequada. Manter o ritmo do coração. Essa é a principal função. Naqueles 4 que eu falei para você, dos 3 primeiros, o dupla câmera, câmera simples e o ressincronizador, é manter a frequência cardíaca. O ressincronizador é ajudar o coração a bater e o desfibrilador é chocar o coração quando for preciso. Então tem algumas nuances de função. Doutor, eu agradeço pela sua participação e acho que ficou bem esclarecedora essa entrevista. Não sei se faltou algum dado interessante que a gente podia ressaltar a respeito do marca-passo. Bom, Rosé, uma coisa interessante a respeito do marca-passo é o seguinte: nós hoje usamos a última geração de marca-passo do mundo. Não tem nada mais recente no mundo do que a gente esteja usando aqui. Aqui em Maringá, as cirurgias que o senhor faz? As cirurgias que a gente faz, inclusive os nossos programadores aqui, é comum o pessoal fazer marca-passo nos Estados Unidos, na Alemanha, que estão viajando, ou aquele pessoal do Japão vem para cá. Os nossos analisadores hoje vê todas essas marca-passos. E hoje, com certeza, eu estive nos Estados Unidos há 3 meses atrás, e certeza absoluta, nós usamos toda a geração que eles usam lá. Aí, gente, viram? Aqui em Maringá, que coisa boa. Doutor Rogério, foi um prazer falar com o senhor. Eu queria que se o senhor pudesse deixar o seu e-mail e colocar o telefone, o endereço da clínica, porque às vezes alguém ouviu e falou, puxa vida, mas eu quero tirar alguma dúvida sobre o marca-passo, quero um contato com o senhor. Pode ser? Pode. A nossa clínica fica aqui na Antônio Carniel 894, o telefone é 3224-4545 e o e-mail é r.l.gaspar@wnet.com.br. Muito obrigada. Obrigado a você, Rose. Bom demais, bom demais.